Fala, guerreiro, sejam bem-vindos ao canal Guerra Fute 13, seu novo canal de futebol. E nesse vídeo aí, guerreiro, para repercutir, né, a oitava rodada do Brasileirão, no final de semana, né? Tanto sábado como domingo, tivemos aí Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, né? E muito mais para você. São Paulo, derrota do Vasco, né? E vamos aí os vexames aí das grandes equipes e também o retorno aí do Coringão, né? Que acabou aí vencendo aí o Fluminense por 2-0, né? O que que você acha do resultado? Gostou do trabalho, né? Será se agora Vanderlei Luxemburgo vai ressurgir das cinzas? Deixe aí nos comentários, guerreiro. Então vamos para a nossa tela, né? Dividida aí para você, compartilhada, né? Para nós repercutir cada jogo, né? Individualmente. Na tela aí para você, oitava rodada do Brasileirão. Tivemos aí Atlético Paranaense e Grêmio lá na Arena do Atlético, na arena muito bonita, coberta, né? Tava fechadinho ali na hora. E nós tivemos aí o Grêmio saindo na frente, em vantagem. O Atlético acabou empatando, né? Um golaço ali do Atlético Paranaense, mas o Grêmio conseguiu fazer o segundo gol e deu números finais à partida, né? O Atlético não jogou ruim, pressionou, né? Tentou ir fazer gol na sua casa, mas o Grêmio ali se mostrou bem melhor e superior ali fora de casa, né? Bom resultado aí para o Grêmio, péssimo resultado para o Atlético, que já vem de duas derrotas seguidas no Brasileirão, né? Por enquanto está muito bem na tabela, mas vai se distanciando ali da cabeça da tabela, né? Isso é um resultado perigoso, né? Por isso que é importante venceu, pelo menos empatar aí. Mas como era um jogo em casa, era importante para o Atlético vencer. Jogo bastante perigoso para o Vasco, né? Fortaleza 2, Vasco 0 lá no Ceará, né? Em Fortaleza. Fortaleza se mostrou superior e bota o Vasco aí cada vez mais na crise, né? O Vasco está afundado aí na tabela, na zona de rebaixamento, sendo assombrado novamente aí pela Série B, né? O Vasco e o seu torcedor, né, que é um torcedor muito carismático, né, muito alegre, não tem um minuto de sossego, né, com o time aí. Começou bem os campeonatos, né, até estava mostrando aí determinada força, mas agora decaiu de vez, né? Já são 5 jogos sem vencer, sendo que 3 derrotas e 2 empates, né? Resultado muito ruim para o Vasco, mostrando assim que o Vasco precisa melhorar e a SAF aí vai ter que reagir, né? Resultado horroroso, né, aí de Flamengo e Cruzeiro, 1-1, né? Flamengo muito abaixo do futebol fraco, né? O Cruzeiro fez o gol, né? E o Flamengo aí conseguiu empatar, né? Gabigol perdeu um gol, né? Ali foi bem batido, né? Mas acabou indo na trave, retornou e ele marcou, só que não vale, né? O goleiro tem que pegar na bola pro gol valer, né? E aí, resultado final, 1-1, fraco futebol, né? Jorge Sampaoli, nós temos vídeo aqui no canal falando, né, que ele não daria certo, não porque é um mau técnico, né? Ele é até um bom técnico, mas a equipe do Flamengo aí que está muito abaixo, né, do nível esperado. Jorge Jesus, né, em entrevista, né, ele até falou, não é o mesmo Flamengo, é um elenco mais velho, né, mais cansado ali, e claro que se ele viesse, ele ia pedir contratação, assim como o Jorge Sampaoli também vai pedir contratação, mas paciência, né, torcedor do Flamengo? A janela de transferência ainda está fechada, né? O Flamengo está se movimentando aí pelos bastidores para poder contratar e também tentando despachar aí alguns medalhões aí que já estão cansados e não conseguem mais render, né? Fazer mais ou menos ali o estilo do Palmeiras, né? Que foi se desfazendo ali dos grandes jogadores, né? Como Luiz Adriano, né? E outros jogadores, o Felipe Melo e outros que estavam até indo bem, mas o, o scout ali, né, do time conseguiu verificar que eles não iam render mais do que aquilo, né? Então foram ali passado para frente, né? Cuiabá e Curitiba, nós tivemos aí esse jogo, né? O Cuiabá
começou vencendo, poderia ter saído com vitória, mas acabou tomando ali um castigo do Curitiba, né? Um golzinho ali, chorado, que é um resultado não muito bom para o Curitiba, mas também não é ruim, né? É bem melhor que a derrota, né? Curitiba, que é o Lanterna, é o único time que ainda não venceu, né? Tem aí 3 empates e 5 derrotas no campeonato, né? E aí é o mais cotado para ser o nosso lanterna aí da tabela. Já temos vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? São Paulo e Goiás, lá em São Paulo, né, lá no Morumbi, o São Paulo saiu perdendo por 1-0 e conseguiu aí a virada, né? Belo gol aí do Goiás, mas não foi suficiente para defender ali, né, a sua hegemonia diante do Tricolor, né? Tricolor que vem jogando bem depois do Dorival, né? Dorival é um time aí que sabe montar é um treinador, né, que sabe montar uma estratégia boa para o time e aí conseguiu a virada, né, diante do Goiás lá na sua casa. Vamos falar de Coringão, né? Coringão ressurgindo das cinzas, né, como uma fênix. Será se o Gavião, né, virou uma fênix e vai ressurgir das cinzas, né? Nós esperamos que sim, né? Coringão venceu aí o forte time do Fluminense, um jogo jogando bem, e aí nós vamos falar um pouquinho da decadência do Fluminense, né? Parece que perdeu o embalo, vinha bem, conseguiu aí várias vitórias, mas agora está acumulando algumas derrotas aí muito bobas, né? Assim, o sistema defensivo do Fluminense está muito frágil ali, está tomando gol a rodo, né? Perdeu ali pro The Strongest, que eu achei que foi um vacilo, né? Tinha vencido já o primeiro do jogo contra o The Strong e não era para ter perdido, né? E agora vem contra o Corinthians com essa derrota aí, né? Muito bom para o Vanderlei, bom trabalho aí do Vanderlei, mas o Fluminense deixou a desejar aí, né? Principalmente na sua defesa, né? E aí, será se o Vanderlei agora dessa vez vai firmar, né? Vai precisar no meio de semana, né? Lembrando que no meio dessa semana nós teremos Copa do Brasil, então o Vanderlei vai precisar, nesse meio de semana, aí, reverter a derrota para o Atlético Mineiro, né? Por 2-0 na Copa do Brasil, né? São grandes desafios aí para o Corinthians, né? Ainda nada seguro, foi já um primeiro bom passo, né? Mas precisa melhorar ainda mais. Outro time que reagiu bem, né? Nós até tínhamos falado aqui no vídeo, que poderia até ter saído com a derrota se jogasse futebolzinho fraco, né? Foi o Internacional, que venceu o Bahia por 2-0. Claro que estava jogando em casa, né? Então estava ali com uma vantagem a mais nesse sentido. E o Bahia também não vinha muito bem, né? O Bahia vem capengando aí, embora seja um time aí que tem uma SAF muito forte, né? O Grupo City, mas não está ainda reagindo como devia reagir. E tomou aí um sacode de 2-0 do Internacional. Belo jogo aí do Internacional. Mano Menezes mantido no cargo, né? Então, foi bom para os dois, né? Para Corinthians e para Internacional. Atlético Mineiro e Palmeiras, né? Atlético saiu vencendo, que é o natural na sua casa, né? Mas tomou aí um empate do Palmeiras, né? Que é um bom time aí. Era um resultado já esperado, né? Um empate, né? Mas eu, na minha visão, eu achei que o Palmeiras ia sair com a vitória lá na casa do Galo, né? Mas alguns especialistas já diziam que ia dar empate, né, nesse jogo e de fato se confirmou. Os caras são melhor que eu também na especialidade, né? Bragantino e Santos lá em Bragança, né? Lá na casa do Bragantino. Santos, eu pensei que o Santos ia sair com vitória e na verdade saiu com a derrota aí de 2-0, né? Jogão bem pegado aí, né? O Santos também não foi mole ali para o Bragantino, mas o Bragantino mostrou seu favoritismo dentro de casa. Mais líder do que nunca, o Botafogo bate o Coelho por 10-0. Coelho que não vem bem, né? Não vem, vive uma boa fase. Tem feito até alguns bons jogos, vence, né? De vez em quando. Mas o Botafogo aí mostrou quem é o favorito e quem é o líder do campeonato, né? Será que o Fogão ganha esse campeonato? Seria bom, hein? Muito bom aí pro Botafogo se ele, depois de mais de 20 anos aí, tirasse um título desse aí, hein? Seria excelente para o Botafogo, né? Já que o Fluminense não quer, vamos torcer pro Fogão, né? Tabela aí para você. Botafogo descolou de vez, né? Passou aí de 18 para 21 pontos, né?
botando aí uma larga vantagem, né, de 5 pontos em relação ao vice-líder, que é o Palmeiras, né? Que se manteve na vice-liderança com um pontinho, aí à frente do São Paulo, né? Agora o São Paulo bem na cola, lembrando que o São Paulo está jogando bem. E aí depois nós temos na sequência, né? Atlético Mineiro, Grêmio, Cruzeiro, Flamengo, né? A turma dos 13 pontos aí, começando com Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, que perdeu, mas está conseguindo se manter ali. Fortaleza, Bragantino, que venceu e conseguiu os 13 pontos, né? Depois a turma de 12, né? Só tem um, o Atlético Paranaense, Santos com 11 e Internacional com 10, né? Coringão saiu da zona, né? Conseguiu aí 3 posições acima da zona, muito bom para o Corinthians, né? Você vê aí que uma vitória muda tudo, né? Se tivesse perdido, tinha afundado, né? Assim como aconteceu com o Vasco, né? Que está lá na zona. Coelho que perdeu, né? Mais uma, mas o Coelho aí conseguiu sair da lanterna do campeonato, né? Coxa, com 3 empates, é o lanterna. E aí segue na zona de rebaixamento. Quais são os times? Goiás, Vasco, América Mineiro e Curitiba. Ameaçados, né, de entrar. Bahia, Cuiabá, Corinthians novamente e Internacional, né? Se não tomar cuidado. Beleza, guerreiro? Então, esse foi o nosso resumo, né, do final de semana. No próximo vídeo aqui que nós vamos gravar, vamos falar sobre a Copa do Brasil, né? Que começa aí novamente o segundo jogo de volta, né? Nessa semana. Falamos aí que o Corinthians precisa reverter. O resultado mais tranquilo, quem tem aí é o Palmeiras, né? Que tem 3 gols de diferença aí. Então vai lutar só pelo empate durante essa semana e aí já se classifica para a próxima fase. Beleza, guerreiro? Então, até o próximo vídeo, né? Não perca aí, né, o vídeo do nosso canal, né? Não esquece, comenta, curte, compartilha, né? Não deixe de apoiar nosso canal aqui, mesmo que você não goste muito ainda do nosso trabalho, mas dá o apoio aí, né, para que possamos aí melhorar o nosso canal, beleza? Lembrando também aí de apoiar nossos parceiros, né, aqui do canal, tá bom? Vai estar na descrição aí no primeiro comentário do vídeo. Um abraço, guerreiro, por esse vídeo é isso. Valeu e fui.